Evangelho de João, capítulo 12. A última vez que estudamos juntos o Evangelho de João e começamos a fazer, e fizemos isso no capítulo 12, entrando neste capítulo, nós fomos lembrados que faltava pouco tempo para o sofrimento final, a morte do nosso Redentor. E 6 dias então antes da Páscoa, nós percebemos no versículo 1 que Jesus ele volta novamente para a aldeia de Betânia e lá ele vai se encontrar com aquele que ele havia ressuscitado. Ele vai encontrar Lázaro, suas irmãs, e Marcos vai dar um detalhe para a gente em seu evangelho. Marcos vai nos lembrar, Mateus também, que eles não estavam especificamente na casa de Lázaro e de suas irmãs, mas na casa de outro homem que ele havia curado antes. Ele estava na casa de Simão, o leproso. De fato, Simão não era mais leproso, mas ficou conhecido dessa forma, porque o Senhor o havia curado de sua lepra. E justamente ali nós vamos perceber que ele é servido. Verso 2, tem um momento onde eles vão jantar, e ali é oferecido na casa de Simão uma ceia. Marta estava servindo, e era aquilo que era característico dela, como uma serva do Senhor, e Lázaro estava à mesa com Jesus. É um detalhe importante, eu não sei se vocês lembram, que Jesus já havia ressuscitado antes o filho da viúva de Naim e também a filhinha de Jairo. Mas ele não tinha a intimidade que desfrutava de Lázaro, com Lázaro e suas irmãs. Então, ele cura, na verdade, ele ressuscita, ele faz um grande milagre e traz alegria para aquelas casas, mas ele não vai depois comer com eles. Mas ele vai agora, de forma distinta, sentar na mesa com Lázaro. E ele vai ser servido por suas irmãs. Aquele que veio para servir, e ele fez isso como uma grande prova de amor, tendo ressuscitado Lázaro, morto já há 4 dias, agora também estava experimentando prova de amor da parte dos seus, quando eles estavam servindo ao Senhor e preparando o Senhor para a sua morte. A sequência do que nós vamos ver hoje se dá a partir do versículo de número 3. Prestem atenção. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Nós já tínhamos visto a menção a Lázaro sentado na mesa com o Senhor, Marta, que estava servindo a ceia para Jesus e o seu irmão, e agora nós encontramos a presença de Maria. E o que Maria está fazendo? Ela frequentemente experimentou na presença de Jesus das palavras maravilhosas, graciosas que saíam da boca do Senhor. O Senhor da glória agora estava sentado naquela humilde casa, de forma humilde, ele estava sentado à mesa com os seus em Betânia, e em uma ocasião anterior, o que foi que Maria fez de forma semelhante? Ela sentou-se aos pés de Jesus, mas ela sentou-se aos pés de Jesus para aprender da parte dele. E na hora de sua mais profunda tristeza, Jesus chora com Maria pela morte de Lázaro. Ele tem compaixão de seu sofrimento, nós vemos isso no capítulo de número 11. E agora, sentado à mesa com o seu irmão e com Simão também, provavelmente, nós temos um registro maravilhoso. E que registro é esse? Aquele que havia libertado seu irmão, o irmão de Maria, do mundo dos mortos, aquele que havia coroado não somente Lázaro, mas também suas irmãs com a sua bondade e a sua misericórdia, agora poderia experimentar
da parte dela, serva de Deus, uma demonstração de sua gratidão e de seu amor. A pergunta é, como ela poderia mostrar algum sinal de seu amor para com aquele que havia demonstrado primeiramente amor por ela? Essa aqui é a máxima do Evangelho. O mesmo apóstolo vai escrever em sua primeira carta: nós demonstramos amor por Cristo, porque Cristo nos amou primeiro. Nós demonstramos amor a Ele, devotamos amor a Ele, porque um dia Ele nos amou. E ela vai então tomar uma atitude bastante interessante. O que é que ela tinha consigo? Ela tinha um vaso de unguento ou de um bálsamo preciosíssimo. Era um bálsamo muito caro. Mas nada seria muito caro para ser ofertado a Jesus. Veja, o que nós vamos perceber aqui é que ela vai dar um testemunho maravilhoso. Nos evangelhos sinóticos você tem a informação de que ela pega esse vaso, que era chamado de alabastro, era um tipo de vaso pequeno, às vezes tinha entre 10, 15 ou 20 centímetros, e ele era usado para guardar perfumes. E muitos deles precisavam ser quebrados quando o perfume, ele então, fosse utilizado, ou o unguento fosse utilizado. Era usado muito naquela região para ungir os cabelos, a barba e o corpo em geral. Então, ela vai fazer isso e veja que no versículo 3, ela toma esse perfume. João dá um destaque aqui, notem, ele era muito precioso. E ela vai ungir os pés de Jesus e enxugá-los com os seus cabelos. Qual o valor desse bálsamo? O verso 5 nos explica, notem. Judas, ele vai questionar a atitude de Maria, porque ela vai tomar um perfume que tinha um valor tão alto que era o equivalente ao salário de um trabalhador por todo o ano. Um denário era o preço que um trabalhador, em sua diária, ele ganhava ao final do dia. Judas vai dizer que esse bálsamo, observe, verso 5, poderia ser vendido por 300 denários, praticamente o ano inteiro de trabalho de uma pessoa, de um homem, naquela época. Então, você pode perceber com esses detalhes o valor daquilo que Maria, estava agora oferecendo ao Senhor, e estava fazendo isso ungindo a Jesus pelas mãos de seu amor. E observem, é interessante notar que a devoção de Maria, ela não foi motivada por um impulso repentino. Ela não foi motivada por um momento assim de profunda emoção. Verso 7 vai nos dizer, observem, nas palavras de Jesus: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Ou seja, o que ela estava fazendo, e há uma referência bem clara aqui no texto bíblico, era zelosamente ungir o Senhor, preparando-o para a morte. E Jesus vai dizer isso, ele vai dizer que ela guardaria, e a expressão é zelosamente guardaria, para o dia em que Jesus, sendo morto, fosse preparado para o sepultamento, que era a atitude de embalsamar alguém, era arrumar a pessoa, era perfumar o corpo daquele que havia morrido, para que ele fosse então sepultado. Então, observe mais uma vez o verso 3. Ela vai tomar uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ela vai, com isso, ungir os pés de Jesus. Essa cena aqui é interessante porque destaca o lugar que Maria está ocupando ali, naquela ceia. Vocês já viram que o perfume era muito caro, mas também não era tão caro assim para ser usado sobre o Filho de Deus, aquele que é o Senhor de tudo. Maria, então, irmãos, ela não apenas expressou aqui o seu próprio amor,
mas ela estava dando testemunho de quão valioso era Jesus para ela. Qual o valor de Jesus para Maria? Ela vai demonstrar através do ato de tomar um perfume caríssimo e usá-lo para ungir os seus pés. Então, ela estava ungindo Jesus para o seu sepultamento, ela estava entrando, ela estava tomando essa atitude e ela estava entrando em cena com esse propósito. Jesus vai dizer e vai mostrar para os seus discípulos que era justamente essa preparação que aquela serva de Deus, em gratidão ao Senhor, estava fazendo por ele. Ainda que ela não entendesse, ela perceberia mais adiante o que o amor desta serva de Deus a motivou a fazer. E Jesus vai dizer que isso seria muito importante e serviria como testemunho no Evangelho. Nós vamos ver já já um pouco sobre isso. Então, qual o significado mais profundo dessa unção? Qual o significado mais profundo do fato de Maria ter tomado esse bálsamo de nardo puro? E o nardo, ele ainda hoje pode ser encontrado, ele é raríssimo, nas montanhas do Himalaia. Para você ter uma ideia de distância da Palestina para o Himalaia, você vai perceber que para chegar até o Oriente, havia um custo de não somente preparar esse perfume, mas também de ir em busca desse nardo puríssimo. Então, ela unge o Senhor e a sua atitude lembraria aos discípulos de Jesus um fato importante. Jesus seria desprezado e rejeitado pelos homens, e ele foi desde o início. Jesus estava prestes a ser condenado a uma morte ignominiosa, humilhante, mas antes de qualquer inimigo colocar as mãos nele, e só faria isso quando ele consentisse, você tem então um contraste aqui maravilhoso. Antes que as mãos sujas de pecadores o agarrassem da maneira como o agarraram, batessem nele e o crucificassem, as mãos do amor iriam primeiramente ungir o nosso Redentor. Ela vai fazer isso, serva de Deus, Maria. Você tem aqui então um contraste marcante e bonito, sugerido pelo autor do Evangelho de João, o próprio João, quando ele vai dando detalhes a respeito desse acontecimento. É interessante porque ele vai dar nomes a cada um dos personagens para mostrar especificamente o que aconteceu ali naquela ceia. Marcos, como eu disse, nos informa que ela quebra o vaso de alabastro antes de derramá-lo sobre o corpo do Salvador. Poderia trazer para nós uma outra imagem importante. O pão, quando ele é partido, literalmente no Novo Testamento, ele é quebrado na celebração da ceia, tem um sentido específico. É a pregação visível do que Cristo fez por nós na cruz, e por isso precisa ser feito assim. O pão é quebrado enquanto as palavras da instituição da ceia do Senhor são pronunciadas, para que nós não esqueçamos que Jesus Cristo teve o seu corpo quebrado, moído, como diz o profeta Isaías, quando se entregou por amor a nós na cruz do Calvário. Agora, notem, tanto Marcos como Mateus, se vocês depois observarem, registram que Maria não ungiu somente os pés de Jesus. Ela ungiu também a sua cabeça. Depois vocês podem notar isso. E aqui você não tem uma incoerência, não tem uma discrepância. Maria ungiu certamente Jesus da cabeça aos pés. Mas por que João vai apresentar o detalhe de que ela depois, ela se queda aos pés de Jesus e ela vai ungir os seus pés com suas mãos e depois enxugá-los com os cabelos? Porque ela estava justamente no lugar onde deveria estar, sentada aos pés dele, reconhecendo que era pó, ela estava ungindo os pés do Senhor de toda a terra. E ela vai fazer isso em sequência, ou na sequência, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Veja aí o verso 3 mais uma vez. Ela toma o perfume de nardo puro, um bálsamo, muito caro,
ela unge os pés de Jesus e, na sequência, ela os enxuga com os seus cabelos. A palavra de Deus, irmãos, ela é riquíssima e nós precisamos notar isso. Os detalhes que nós encontramos à medida em que nós estudamos a palavra de Deus não podem ser desperdiçados, não podem ser desprezados. Veja que o Espírito Santo estava aqui querendo revelar para o povo de Deus. Você tem um registro daquilo que é feito por amor a Cristo e para a glória de Cristo. Esses pequeninos detalhes mostram a conexão entre o Redentor e o pecador, entre o Senhor e o servo. Você percebe a devoção de Maria demonstrando a sua comunhão com o Salvador. A maneira como ela se aproxima, e ela faz isso de forma muito humilde. Ela não considera apenas o peso e o valor daquele perfume, mas agora ela vai demonstrar um grande discernimento a respeito daquilo que ela estava fazendo. Veja a riqueza de detalhes que a Escritura ela tem. Se você já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo trata da questão do uso do véu, no capítulo 11, você vai lembrar o seguinte: você vai lembrar que a mulher não deveria usar um cabelo semelhante ao de um homem, porque a sua feminilidade, os seus cabelos, diz o apóstolo Paulo, eles serviriam como um véu. Ainda hoje você vai ter igrejas presbiterianas e reformadas do mundo que entendem que no culto público, assim como nas igrejas antigas, ao se apresentar na igreja para adorar, as mulheres devem usar o véu. Outras entendem que esse véu ele está presente quando as mulheres estão na igreja e revelam a sua feminilidade. Elas não se vestem como homens, elas não se portam como homens, os seus cabelos revelam que elas são de fato mulheres. Tanto que você percebe claramente quando um homem quer se passar por uma mulher e uma mulher quer se passar por um homem pela maneira como se apresentam. Agora, qual é a riqueza do detalhe aqui com o enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos? Paulo vai dizer que a glória da mulher, quando está adorando a Deus em devoção ao Senhor Jesus, são os seus cabelos. Olha só que interessante. Ela vai enxugar os pés de Jesus com a sua glória. Vamos para 1 Coríntios, só para a gente conferir. 1 Coríntios capítulo 11. Essa é uma passagem muito interessante, porque ela fala algo a respeito da adoração e nos mostra como Maria ela se porta em adoração aos pés de Jesus. Notem que o capítulo 11 começa com o apóstolo Paulo dizendo no versículo 1 o seguinte, olha, me imitem como também eu imito a Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí ele vai falar a respeito do uso do véu. Eu não vou entrar na explicação específica aqui, mas eu estou falando apenas superficialmente para vocês, mas só querendo destacar o que acontece lá no final, depois do que ele vai dizendo e vai desenvolvendo em seu raciocínio. De fato, verso 2, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Ou seja, nem toda a tradição é ruim. Nunca esqueçam disso. As tradições da igreja, elas precisam se submeter ao crivo da palavra. Esse é o ponto. Se uma tradição da igreja contraria a palavra, é hora da reforma. Essa é a diferença de uma igreja reformada para uma igreja tradicional. A igreja tradicional, ela mantém uma tradição a todo custo. A igreja reformada, ela está sempre se reformando. Em que sentido? Ela volta para a Escritura. O que é que a Bíblia está dizendo a respeito disso aqui? Pois bem, quero, entretanto, verso 3, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que Paulo está lembrando aqui, pura e simplesmente, é a ordem da criação. Deus, homem, mulher, criação. Já expliquei isso para vocês uma vez. O que é que acontece quando Satanás
ele consegue convencer a mulher a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis 3. Tudo se inverte. Quem passa a ser prioridade agora? Criação, mulher, homem, Deus. É o que está acontecendo ainda hoje no mundo. Paulo está estabelecendo aqui essa ordem criada, uma vez que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas têm papéis diferentes. Todo homem, verso 4, que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Veja só. Portanto, se a mulher não usa véu nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Mais uma vez, ordem da criação. Não que a mulher seja menor que o homem, mas no desempenho de papéis de autoridade e liderança, sabemos muito bem o que a Bíblia estabelece. O homem, ele tem essa função. A mulher o auxilia, ele conduz, ele lidera. Porque o homem, verso 8, não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ele vai lembrar mais uma vez o princípio da ordem da criação no pacto. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, notem, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então a ordem da criação é lembrada aqui novamente. Por que razão? Porque como provém a mulher do homem, foi assim no princípio, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. O primeiro homem não dependeu da primeira mulher para nascer, mas os outros homens que viriam dependeriam da mulher, porque seriam gerados em seu ventre. Daí o sentido, em 1 Timóteo capítulo 2, da missão de mãe. Agora, verso 13 diz, julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Como é que ela deveria se portar no culto público? Quando ela estivesse no meio do povo de Deus? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Os homens no Oriente, eles tinham um cabelo comprido. A Bíblia vai dizer que Saul tinha, e também vai dizer que o cabelo de Absalão era muito bonito, cacheado, comprido. A diferença está na maneira como esse cabelo ele é apresentado. Como é que esse corte era apresentado? Então, obviamente, não era um cabelo como se fosse um cabelo de uma mulher. Mais uma vez, Paulo está estabelecendo a diferença que há. E aí o versículo 15 diz assim, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, o cabelo então da mulher é a sua glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mantilha que é véu. Por isso que você vai ter, dentre o mundo reformado e também nas igrejas antigas, esse conceito de que o véu ainda deveria ser usado ou não, se você entende que o cabelo da mulher já é esse véu. Agora, mais uma vez, percebam, irmãos, a conexão com o que nós fazemos aqui juntos em adoração a Deus. Quando a igreja está presente, e a igreja não é só formada de homens, e também não é só formada de mulheres, mas ela é composta de homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus, nós vemos a verdadeira diversidade bíblica. Não essa que o mundo prega. São homens e mulheres, são jovens e velhos, são crianças e adultos. Como é que as mulheres se portam em devoção e em sincero respeito na adoração ao seu Senhor? Elas se apresentam com a glória que Ele as concedeu por seus cabelos. Maria, então, estava em profunda conexão com Jesus, quando em sua devoção, ela vai tomar a sua glória para enxugar os pés do rei. Veja, ela está no pó, ela entende que ela é pó, e ela vai usar o que o Senhor lhe deu, que lhe identifica em feminilidade bíblica, os cabelos,
para tomar essa atitude de amor e ungir o Senhor, preparando-o para a sua morte. O ato dela, em silêncio, espalharia o perfume de Cristo como alguém infinitamente mais precioso, mais valioso do que qualquer outro homem nesta terra. Veja, irmãos, antes da traição de Judas, Cristo recebe o testemunho do amor, da devoção sinceras de Maria. Foi o Pai colocando este selo de devoção mais profunda sobre o seu filho, que estava prestes a ser traído por 30 moedas de prata. Você percebe até o desequilíbrio aí? 30 moedas apenas ele receberia para trair o Senhor. Maria não pouparia o salário de um ano de um trabalhador, considerando aquele que estava sendo ungido mais precioso do que qualquer riqueza deste mundo. Vamos voltar para João. João capítulo 12, então, diz, no final do versículo 3, que através dessa atitude, a casa, então, toda a casa ficou perfumada com o bálsamo. Diz o final do verso 3, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Por que isso é significativo também? É um detalhe que não foi fornecido nem em Marcos, nem em Mateus, mas João considerou aqui apropriado registrar. Porque, veja que em Marcos 14, por exemplo, você observa que o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, olha que interessante, Marcos 14, 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A atitude de devoção de Maria, de verdadeira adoração, ungindo o Senhor com suas mãos de amor pelo seu Senhor, enxugando-os com a sua glória, os seus cabelos, a glória da mulher, na presença de Deus na adoração, serviria como um testemunho para a sua memória para todo sempre. Veja que João não vai dizer isso, é fato, mas como é que ele registra esse fato do testemunho de Maria? Ele diz que a casa toda ficou cheia do perfume daquele nardo puro, daquele bálsamo de nardo puro. Ele vai dizer que não somente a sala, notem, onde ele estava jantando, mas toda a casa foi preenchida com a doce fragrância que ela usou para perfumar o seu Salvador, ungindo-o com aquele perfume. Mais cedo ou mais tarde, todos iriam saber o que havia sido feito por ela ao seu Senhor. Todos iriam perceber algo doce ocupando todos os cômodos da casa. Todos ficariam sabendo a partir dali aquilo que diz 1 Coríntios capítulo 11, os anjos acima não sabem aquilo que embaixo nós estamos fazendo e testemunhando, e eles anelam perscrutar. Os anjos, não somente os anjos, mas os demônios tremem na presença do rei e tremem na presença do povo de Deus quando adora e exalta o Filho de Deus, Jesus Cristo. O testemunho então de Maria, para a memória sua, marcaria aquilo que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: vocês são o bom perfume de Cristo. Maria não veio para ouvir um sermão de Jesus, embora o mestre dos mestres estivesse ali. Ela não foi sentar-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra naquele dia, não era o seu propósito, ainda que já tivesse sido abençoada em outros momentos. Ela não estava ali para que Jesus conhecesse mais uma vez os seus pedidos, pois houve um tempo em que, em profunda submissão à sua vontade,
ela havia também tomado a mesma atitude, mas dito: Senhor, se estivesse chegado mais cedo, o meu irmão não teria morrido. Ela agora não estava ali também para encontrar Lázaro e suas irmãs, ainda que a comunhão dos filhos de Deus seja abençoada, e com certeza ela fazia isso frequentemente, mas a comunhão também com seus irmãos não era o seu objetivo naquele momento. Ela não veio após um dia cansativo de trabalho para ser revigorada por Jesus, embora ela tivesse aprendido, como todo crente, que o Senhor é o bálsamo para nós em toda a nossa provação nesta terra. Ninguém mais do que ela sabia disso. Mas ela veio para que o mundo então pudesse testemunhar que aquele que mais à frente experimentaria a expressão de todo o ódio humano, quando fosse então humilhantemente crucificado naquela cruz, ela veio para, antes de tudo isso, derramar sobre Jesus algo que ela havia entesourado por muito tempo. Ela guardava aquele bálsamo para uma ocasião especial. E a ocasião havia chegado, a hora havia chegado. O que era mais valioso para Maria, tudo o que ela possuía na terra, agora estava sendo derramado sobre a pessoa daquele que havia conquistado o seu coração, que havia conquistado a sua alma, que havia absorvido suas afeições e o seu amor. Ela não pensou em Simão, o leproso, ela passou pelos discípulos, ela passou por seus irmãos, porque somente Jesus Cristo preenchia a sua alma. Assim como aquele perfume ocupou toda a casa, a expressão de Maria demonstrava quem de fato preenchia todo o seu coração. Seus olhos estavam sobre ele em devoção, adoração, louvor. Era o seu único pensamento, honrar aquele que deve ser honrado acima de todos. E certamente ela experimentou aquilo que é mais revigorante para um crente. É bom quando o Senhor responde às nossas orações, é bom. É bom quando o Senhor nos traz descanso em meio a um dia cansativo e Ele nos dá o descanso, é bom. É bom quando o Senhor nos apresenta portas que estavam fechadas e Ele então abre essas portas para nós, é muito bom também, mas nada substitui o que a adoração faz com a alma do crente. Nada substitui o que a adoração provoca na alma do crente. Era o que Maria estava experimentando ali. Nada seria mais revigorante para ela do que estar ali e experimentar daquele momento, onde ela não estava pedindo nada, onde ela não estava querendo ouvir nada, mas na presença do Senhor, ela então em resposta o adorava. Versos 4 e 5, observem o contraste que há entre a devoção de Maria e a atitude do traidor. Verso 4: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? O contraste entre o amor e a devoção de Maria agora, ele surge pela reação de um dos discípulos de Jesus. Ele não tinha coração para apreciar aquele gesto de devoção. E aqui você encontra uma série de contrastes impressionantes entre Maria e Judas. Primeiro deles, Maria deu livremente o que valia 300 denários e em seguida Judas vai vendê-lo por 30 moedas de prata. Maria, ela estava na casa de um Simão. Judas era filho também de um Simão. A bolsa dele, observem, era simplesmente para roubar. E diz o versículo 6:
Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Ele não tinha interesse nenhum pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Maria, como uma adoradora, ela não vai tirar, mas ela vai dar. Quarto, Maria chamou a atenção de todos para Jesus. Judas desviaria o pensamento de todos para os pobres. Teve um tempo em que um movimento surgiu no século passado, chamado de Evangelho Social, o movimento do Evangelho Social. O livro que marcou essa época e ficou muito famoso, você já deve ter lido, e depois ele se tornou um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Na verdade, a intenção do autor e a intenção do movimento do Evangelho Social era nobre. Se enfatizava muito o reino dos céus, mas se esquecia do cuidado com aqueles que necessitam. Contudo, qual foi o problema do Evangelho Social? O problema do Evangelho Social estava na base ou no fundamento. Cristo era esquecido para que toda a dedicação da igreja fosse dada aos pobres. Não há equilíbrio, então, quando você tem uma boa diaconia, que é em obediência e serviço a Cristo, você assiste aos que mais necessitam, você faz o bem. É um princípio bíblico. Você deve amar a Deus primeiro sobre todas as coisas e depois ao próximo como a si mesmo. Observem o que Judas então ele fez em contraste com a atitude de Maria. Enquanto Maria fez com que todos olhassem para Cristo, Judas vai desviar a atenção de todos. Eu vou falar um pouquinho já sobre isso. Ele vai desviar a atenção de todos para os pobres, a fim de que eles não valorizem aquele que deve ser valorizado primeiro, Jesus. Quinto lugar, no exato momento em que Satanás estava incitando o coração de Judas a fazer o pior contra Jesus, o Espírito Santo havia movido poderosamente o coração de Maria para derramar o seu amor por ele. Sexto, a devoção de Maria deu a ela um lugar no coração de todos que receberam o Evangelho. Não é isso que Marcos capítulo 14 diz? Fala sobre o testemunho da atitude de Maria para a memória dela, que marcaria a pregação do Evangelho. Agora, observem, Maria, ela vai demonstrar isso, enquanto Judas, em contraste, por seu ato de maldade e perversão, ele iria para o seu próprio lugar. Como diz a Escritura, depois tomado de profundo remorso, Judas ele vai, se retira e tira a sua própria vida. Agora veja, tudo isso aqui é rastreado pelas páginas do Evangelho. Por que esse contraste aqui é importante, irmãos? E aqui eu fico impressionado com a harmonia das Escrituras. Eu fico impressionado. Ainda que você estude um livro da Bíblia pela manhã, e você estude um outro livro da Bíblia à noite, é impossível que você não encontre conexões. Elas irão aparecer. Por que eu estou dizendo isso? Vou explicar melhor para vocês. Vamos para Mateus 26 agora. Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26. Verso 6. Você tem o mesmo registro aí do que está acontecendo no capítulo 12 de João. Mateus 26, verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto,
indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Vocês percebem aí o que Mateus vai registrar, e é importante, irmãos, para a gente perceber. Mateus registra que os discípulos fizeram isso. João vai dizer quem injetou o veneno. Entendeu? João vai mostrar quem foi que injetou o veneno nas mentes dos discípulos. Judas fez isso, e seu exemplo maligno afetou os outros apóstolos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas onde é que está a harmonia com o que eu estou pregando à noite em Números? Hoje a gente vai perceber o que é que acontece na trajetória do povo de Deus. 3 dias somente de marcha, e um populacho começou a reclamar. E da reclamação do populacho, a Bíblia também traduz por ralé. A gente pensa que às vezes o populacho não era formado por israelitas, mas era também. Tinha estrangeiros e israelitas nesse populacho. A partir da murmuração desse grupo, 600.000 homens foram tomados e começaram a bater na tenda de Moisés, começaram a reclamar. A harmonia dos evangelhos traz uma riqueza de detalhes para a gente impressionante. Olha, o que aconteceu no deserto, agora estava acontecendo também no meio do povo de Deus, com aqueles que eram mais próximos a Jesus. Quem começou isso? Judas. Tudo vem à tona no Evangelho de João, porque João é o único que nos dá o nome da mulher que ungiu ao Senhor, e ele também sozinho foi aquele que disse quem começou a criticar a atitude de Maria. Como é que a gente pode vencer o problema da maledicência no meio do povo de Deus? E se não fosse tão séria, o Senhor não nos daria tantas instruções sobre isso, o Senhor não falaria tanto sobre isso. A gente começa a vencer dando nome aos bois. Resolve logo. E é a dificuldade que às vezes a gente tem. Senhor, me ajuda a ter a mesma coragem e ousadia de João. Olha, os discípulos fizeram isso, né? Está aqui em Mateus. Os discípulos se indignaram, mas foi Judas que começou tudo. Quando começarmos a lidar com aqueles que tentam envenenar todo um povo desse modo, a gente acaba com essa conversa. Quanto mais a gente gostar de dar ouvidos, então o problema se espalha e o veneno, então, ele vai se tornando cada vez mais perigoso. Veja, João 12, versículo 3, nos dá o testemunho da devoção, da fé e do amor, vistas em uma mulher piedosa. Mas o que é que estava por trás da roseira? Quem espreitava por trás? A serpente. Isso nos lembra muito o Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi falava a respeito dessa cena aqui. Jesus estava sendo ungido na presença dos seus inimigos. O murmúrio de Judas, logo após a adoração de Maria, é mais solene do que podemos imaginar. Por quê? Você tem uma verdadeira valorização de Cristo, feita por Maria. E o que é que vem na sequência? O ódio daqueles que pertencem à serpente. Guardem isso, irmãos. Toda verdadeira valorização de Cristo na adoração sempre trará à tona o ódio daqueles que estão a serviço
da serpente. A Bíblia diz isso. Do mesmo modo que Jesus foi adorado ainda criança pelos sábios do Oriente, Herodes tentou matá-lo. Imediatamente após o pai declarar que Jesus era seu filho amado, o diabo o atacou no deserto. Os apóstolos foram presos e jogados na prisão porque os líderes de Israel ficaram indignados porque eles ensinavam o povo e pregavam que por meio de Jesus havia a ressurreição dos mortos. Apocalipse nos lembra que os mártires, eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Qual foi a pergunta de Judas que contagiou os demais discípulos? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele fez uma crítica de uma alma cobiçosa. Veja a mesquinhez de visão demonstrada por Judas, a concepção dele sórdida a respeito da atitude de Maria. Ele argumentava que o precioso perfume que havia sido derramado sobre Cristo deveria ter sido vendido. Ele considerou que havia sido desperdiçado. É o que diz Marcos 14. Veja que a noção de desperdício da parte dele era grosseira e extremamente materialista ao extremo. Nós não podemos, irmãos, pensar assim quando os assuntos que tratamos como igreja dizem respeito a Jesus Cristo, ao seu reino. Não podemos, não podemos. Por quê? Porque o amor nunca é desperdiçado. A generosidade nunca é desperdiçada. O sacrifício nunca é desperdiçado. O amor não guarda rancor daquele que é o Senhor do amor. O amor estima o perfume mais caro como inferior ao valor que Cristo tem para a sua alma. O amor não pode dar muito a ele, ainda que se esforce para dar tudo. E onde é dado, onde se dá por amor a Cristo, não podemos dar mais aos seus servos e ao seu povo. Primeiro ele, sempre ele. Isso vai equilibrar todas as outras nossas atitudes e ações. Veja como isso é o equilíbrio do Evangelho. Filipenses capítulo 4, por favor, abram comigo. Quando Paulo fala sobre o amor dos filipenses por ele estava preso por amor a Cristo. Filipenses capítulo 4, veja que interessante. Ele vai dizer assim, verso 18. Filipenses 4, 18. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como um perfume suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Judas não amava Cristo, irmãos, e por isso era impossível que ele pudesse apreciar o que Maria havia feito por ele. E veja como essa declaração ela é importante. Judas esteve em contato mais próximo com os crentes, porque ele caminhou com Cristo por 3 anos. Mas ainda assim, o amor ao dinheiro governava o seu coração. Veja que um coração frio para Cristo e mesquinho para Cristo sempre provocarão a mesma atitude que Judas tomou. Frieza de coração para com o Redentor e mesquinhez sempre caminham juntas. Lucas capítulo 7 diz, palavras de Jesus, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. É o primeiro episódio em que Jesus é ungido.
mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7,47. Perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Essa passagem, irmãos, ela nos chama a atenção nesta manhã, porque há muitos cristãos professos, hoje, ainda hoje, que caminham por anos envenenados com um espírito semelhante ao de Judas. Eles são completamente incapazes de entender o verdadeiro zelo e devoção ao Senhor. Eles vão chamar isso de fanatismo religioso. Pior de tudo, pessoas assim procuram disfarçar a sua avareza por um amor fingido, dizendo que estão se dedicando aos pobres, quando a Bíblia diz que a caridade ela começa em casa. E quando fazem isso, elas estão expressando o mesmo espírito que estava no coração de Judas. A verdade é, irmãos, que esse tipo de ação ela tem sido frequente, séculos e séculos, ao longo dos séculos, na verdade, nas igrejas de Deus, porque aqueles que geralmente dedicam-se mais pelos pobres, eles são aqueles também que são muito mais liberais para Cristo, ou seja, para apoiar a causa de Cristo. São duas verdades que caminham juntas, elas não caminham em separado. Não devemos esperar que os crentes façam algo por Cristo quando não têm um senso de dívida eterna para com Ele. Nós não faremos muito pela causa de Cristo se esse não for o sentimento do nosso coração. Qual foi a pergunta de Judas? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Eu não sei se você já percebeu, mas estas são as primeiras palavras de Judas registradas nos evangelhos. E como essas palavras revelaram o seu coração. Ele procurou esconder a sua cobiça vil sob o disfarce da bondade aos pobres. Ele se fez passar por amigo dos pobres, quando na realidade sua alma estava dominada pela cobiça. O verso 6 diz que ele não era cuidadoso com os pobres, mas ele os roubava. Isso vai nos lembrar por que daquele beijo hipócrita quando ele entregou ao Senhor. Sua alma estava tomada pela cobiça há muito tempo. Vocês lembram quais foram as últimas palavras de Judas? Eu traí sangue inocente. Eu traí sangue inocente. E ele então se matou. Eu quero concluir, irmãos, apenas tomando o verso de número 6. No verso de número 6, nós somos lembrados em João 12, que é bom cuidar da raiz do problema, porque senão a situação vai se tornar gravíssima em nossa alma. Verso 6, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Você sabe o que os versículos anteriores já lhe disseram. Há um contraste entre a devoção de Maria e a cobiça de Judas. Judas certamente era alguém como um tesoureiro daquela companhia apostólica. No verso 39, no verso 29, na verdade, do capítulo 13, você tem esse registro aí no Evangelho de João. Ele fazia esse trabalho. Então, ele tinha dons que havia recebido do Senhor, mas ele não os usava para a glória do rei. Ele recebeu assim como os outros discípulos. O Evangelho de Lucas fala sobre isso, mas notem, o Espírito Santo vai declarar que ele era um ladrão. Veja que ele vai agir de uma forma totalmente contrária àquela que deveria exaltar ao Senhor, que havia lhe dado capacidade para servi-lo. Você vai notar isso em Atos capítulo 1, por exemplo, quando há uma sugestão de que o campo que ele comprou
com a recompensa da sua traição, o preço do mal feito, foi obtido pelo dinheiro que ele furtou da mesma bolsa. E você nota então que esse dinheiro ele vai devolver aos principais sacerdotes e anciãos, quando ele diz que traiu sangue inocente, e ele vai comprar então essa propriedade justamente com o fruto da sua maldade, né, da sua hipocrisia e da maneira como ele roubava ao Senhor. Eu fico por aqui e eu desafio você a continuar comigo ainda hoje, nesse dia do Senhor, logo mais às 18 horas, porque o mesmo assunto ele vai ser tratado quando nós estivermos juntos estudando Números. O mesmo problema aqui da reação de Judas à devoção de Maria é sintomático, por isso que eu disse, sempre acompanhando o povo de Deus, quando nós não cuidamos do nosso coração. Daquele populacho, lembrem-se, nenhum que fez parte daquele levante ou daquelas reações murmuradoras, caluniadoras contra Moisés e o Senhor, eles entraram no descanso. Deve nos chamar a atenção, então, irmãos, para o que diz a palavra do Evangelho. E a pergunta final que nós devemos guardar e meditar neste dia e conversar uns com os outros, em sincero amor, é se eu tenho tomado a postura de Maria ou se eu tenho tomado a postura do Iscariotes. Eu tenho tomado a postura de Maria ou se eu tenho tomado o lado de Judas, me deixando influenciar pelas críticas que ele fez, infundadas, à reação daquela mulher tão profunda e cheia de amor e afeição pelo Senhor. Ninguém está livre, irmãos, de passar pelas mesmas tentações que Judas passou. Lembrem-se, ele teve o privilégio de caminhar bem perto de Jesus. É uma tentação que nós podemos correr, podemos sofrer e precisamos lutar para que não incorramos no mesmo erro. Agora, optemos pelo lado bom. Pensemos também e conversemos uns com os outros hoje sobre como é bom servir a Cristo. O que temos, irmãos, dons e talentos, recursos ou bens, não nos pertencem. São bênçãos de Deus, são dádivas de Deus. Nós ficamos felizes quando ouvimos notícias de que cada vez mais nós estamos recebendo filhos e as mães estão sendo abençoadas pelo Senhor. Isso é muito maravilhoso. Agora, o que é que a Bíblia também nos diz acerca disso? Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, tudo vem dele. E como é bom a gente pensar, irmãos, também, no dia de hoje sobre isso. Nada que eu fizer por Cristo, para o seu reino, em favor de seu povo, em conexão com ele, será dispendioso para nós. Servir ao Senhor com alegria, diz o Salmo 100. Esse deve ser o sentimento da nossa alma neste dia. Nada que investirmos para o reino, nada que consagrarmos para o Senhor, suplantará o valor daquilo que Ele nos deu de graça, por amor, a nossa salvação. Nada vai pagar isso. E nós precisamos guardar essa verdade em nossa alma. No dia de hoje, o Senhor nos chama, meus amados irmãos, para que a gente medite profundamente sobre isso. Isso vai nos levar a uma valorização maior e melhor daquilo que o Senhor valoriza. Eu não vou entrar em detalhes mais, eu já estou encerrando, mas pense nisso nesta manhã. E isso vai ajudar você a guardar melhor o dia do Senhor. O que é que o Senhor mais valoriza neste dia? E aí você começa a valorizar. O que é mais importante para Ele nesse dia? E você vai considerar mais importante também. O que não tem preço para nós, sempre será aquilo que o Senhor Jesus Cristo considera extremamente caro. Vamos orar.
Senhor, da nossa oração sincera é que o Senhor aplique tudo o que nós meditamos hoje, tudo o que pudemos aprender. Dá-nos, ó Senhor Deus, um coração devoto e cheio de amor por Cristo, assim como o de Maria. E livra-nos, ó Senhor Deus, da tentação de nos unirmos a Judas em reclamações, considerando o serviço para Cristo como algo dispendioso. E toda a nossa vida, o que somos e o que temos, seja diariamente consagrado para Ele, que não poupou a sua vida, mas por amor, esvaziou-se de sua glória, fez-se homem e morreu de forma humilhante na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã e nos faz enxergar com gratidão todos os dias, até mesmo as coisas mais mínimas, aquelas que são pequenas e que por vezes nem percebemos, mas que também passam pelo Teu olhar, estão debaixo das Tuas poderosas mãos. E assim como Maria, a nossa posição seja semelhante à dela, aos Teus pés, Senhor, em sincera devoção e adoração. Tudo isso para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,